Trabalha com edição de vídeo e está na dúvida se essa máquina de quase que 50 mil reais vale a pena? Ou uma máquina mais barata, entre aspas, de aproximadamente 17 mil reais também faz um bom trabalho. No vídeo de hoje a gente vai discutir exatamente isso, mas não vamos comparar games, jogos, absolutamente nada disso. Nós vamos focar em produtividade, ou seja, edição de vídeo, que é o uso que eu tenho das duas máquinas, e eu quero mostrar para vocês a diferença do tempo de renderização. Antes de eu adquirir essa máquina, obviamente eu não paguei tudo isso, eu procurei bastante sobre tempos de renderização e eu não encontrei muita coisa. As pessoas comparavam essa máquina com PCs de mesa, o que eu considero uma covardia, mas agora eu tô com as duas máquinas e eu quero mostrar para vocês quão diferente é o tempo de renderização. Obviamente é muito difícil justificar o preço de uma máquina dessa, mas quem decide isso, se vale a pena ou não, é você, até porque no mercado de audiovisual, tempo é dinheiro. E a diferença de tempo, eu quero mostrar para vocês, é muito diferente e você considera se vale a pena ou não investir 3 vezes mais uma máquina ou uma máquina 3 vezes mais barata, mas tendo mais tempo de renda. Antes da gente falar do tempo, eu queria só falar algumas coisas importantes a respeito de diferenças de construção. O Mac, principalmente esse MacBook Pro, a estrutura dele é incomparável, a gente não consegue comparar a estrutura desse com esse. Isso aqui é um bloco inteiro de alumínio, esse aqui tem alumínio somente nessa tampa traseira. Eu considero um problema? Não, mas não dá para comparar, então a gente vê que o preço do Mac não é somente pela performance, sim por toda a estrutura dele. Um ponto que pega muito para edição de vídeo é a qualidade de tela. E esse foi um dos motivos que me fez optar pelo Dell Alienware M15R7, porque a qualidade da tela dele, frente aos concorrentes, como o principal, na minha opinião, que eu pegaria, seria o Legion 5i da Lenovo. Ele tem uma tela muito mais fraca. Essa tela aqui, ela tem, se eu não me engano, 98% RGB e 400 nits de brilho, enquanto o Mac tem uma tela mini LED, que essa aqui ainda é uma tela LCD, mas é uma tela de 1000 nits de brilho. Então, a qualidade dessa imagem é infinitamente superior a essa. Mas, tirando o brilho, para fazer correção de cor, ambos vão ter uma boa qualidade. Diferente do Legion, que a qualidade da tela vai realmente deixar a desejar. Outro ponto, conectividade. Para quem trabalha com edição de vídeo é importante ter um slot de cartão SD. E esse Mac já tem esse slot, enquanto essa máquina, por ter uma proposta mais gamer, não tem. Poderia ter, porque tem muito espaço aqui disponível, mas a Dell optou por não colocar. E isso, na minha visão, faz bastante falta, porque para quem grava na câmera, direto no cartão SD, pluga aqui, já descarrega todo o material. Aqui você precisaria de um adaptador, de um dongle, acho que não acho tão prático. Embora eu tenha o dongle, que é esse adaptadorzinho aqui, ele cabe tanto cartão SD quanto micro SD, quando eu uso no meu gravador de som portátil, ele acaba sendo necessário quando eu quero utilizar esse computador aqui. Outro ponto, bateria. Bateria do Mac vai durar em torno de uso normal, 8 horas, dá para trabalhar um uso mais tranquilo, e esse aqui, digamos que não passa de 3 horas. Em renderização de vídeo, você consegue fazer render bem tranquilamente utilizando a bateria do Mac. Nesse notebook, a gente já tem um problema. Primeiro, porque vai consumir muita bateria. E segundo, porque quando ele não está conectado à energia, o desempenho cai muito. Você percebe que o processador não trabalha com os clocks tão elevados e a gente tem uma perda de performance bem significativa. Então, não acho interessante para quem está em trânsito e realmente precisa fazer alguma edição de vídeo mais rápida e não esteja disponível com uma tomada. Então chega de falar da máquina, que a gente não veio aqui para isso, vamos falar sobre desempenho. Primeira coisa, aqui a gente tem um Mac de 16 polegadas, chip M1 Max com 32 núcleos de GPU, é o modelo mais forte que a gente tem hoje no mercado. Está equipado com 64 GB de memória RAM e 2 TB de SSD. É um dos modelos mais caros. A gente só poderia encarecer esse Mac colocando mais SSD, o que para mim não tem muito sentido. Então, essa máquina hoje, na presente data, está custando exatamente no site da Apple R$ 46.999, mas se pagar à vista tem 10% de desconto. Já esse Dell está equipado com um processador Intel de 12ª geração i7 12700H, uma RTX 3070 Ti de 8 GB, 32 GB de memória RAM DDR5, e ele veio com um SSD de 1 TB e eu coloquei outro SSD de 2 TB. Então, agora que a gente sabe as especificações de cada máquina, vamos mostrar o resultado dos testes de renderização para você que trabalha com edição de vídeo. Bom, primeira coisa, antes de tudo, eu coloquei
ambas as máquinas para passar no teste do Cinebench, do R23. E por incrível que pareça, quando a gente coloca as duas máquinas no Cinebench, que é um teste genérico e mede somente força bruta, a gente percebe que o Dell ele é superior no multicore, com 14.900 pontos aproximadamente, contra 12.000 pontos aproximadamente do MacBook Pro com chip M1 Max. E no single core o Intel também ganha, de 1.753 contra 1.522. Então, se a gente olhar somente para força bruta, para um teste sintético, a gente poderia imaginar que o Dell fosse superior. Mas a gente vai ver que isso foi bastante diferente nos testes quando a gente fala em tempo de renderização. Então, a partir de agora, a gente vai falar de tempos. E eu fiz testes em vídeos em Full HD, em 4K, usando o codec H264, H265 e Apple ProRes de High Quality, porque eu gravo os meus vídeos usando o meu Atomos Ninja 5. Então, eu tenho a flexibilidade de trabalhar diretamente com codecs de H265, que é uma vantagem clara para o Mac, porque ele já tem no chip M1 o encoder de hardware para trabalhar com esse codec, diferente das máquinas da Intel utilizando o NVIDIA. Trabalham, mas não tem a mesma otimização. Mas eu comparei com todos. No primeiro teste, um teste muito tranquilo, é um vídeo em Full HD, em H264, um vídeo que é basicamente um podcast de 57 minutos. É um vídeo que quase não tem edição, um vídeo direto do começo ao fim, porque é um podcast que já veio com os cortes realizados da própria mesa de corte e não tem correção de cor, não tem lower thirds, não tem absolutamente nada. É um vídeo somente longo e a gente só exportou ele com alguns cortes muito pontuais, sem nenhuma complexidade. Então aqui a gente observa basicamente um empate técnico, onde o Dell fez a exportação em 7 minutos e 20 segundos, e o MacBook Pro fez a exportação em 7 minutos e 33 segundos. Isso me dá uma diferença de menos de 3%, que eu considero desprezível, e é basicamente um empate técnico, então aqui não houve diferença. E quando eu fiz esse teste, que foi o primeiro, eu pensei, não vai ter tanta diferença assim, porque foi um valor muito próximo, e eu acredito que o Dell vai ficar muito próximo nos outros, mas não foi isso que aconteceu. Já no segundo teste, é um vídeo em Full HD, um codec H264, gravado direto da minha Sony A6600, um vídeo de 1h23, exportado em bitrate de 30 megabits. O Dell demorou 1h35 minutos, enquanto o MacBook Pro fez a mesma renderização em 15 minutos e 42 segundos. Isso é 6,1 vezes mais rápido. Quando eu fiz esse teste, eu achei que tinha alguma coisa errada. Eu repeti o teste, mudando modos de configuração de energia e realmente é isso mesmo. Não tem outro resultado. É sempre 1h35, 1h37. Então, o tempo é realmente esse. No próximo vídeo, um vídeo já em 4K, com codec H264, também gravado da minha Sony. Um vídeo bem curto, de 7 minutos e meio, mas por ser 4K, ele sempre é exportado em 50 megabits. E é um vídeo que já tem bastante lower thirds, correção de cor, transição in e out. E o tempo de renderização no Dell foi 52 minutos, enquanto no Mac foi em 9 minutos e 21 segundos. 5,6 vezes mais rápido. O próximo vídeo também é em 4K, só que dessa vez ele foi gravado pelo meu Atomos Ninja 5, num codec H265. É uma duração de 19 minutos e meio aproximadamente, exportado em 50 megabits. E esse, sem dúvida, é o projeto mais complexo, com muitas lower thirds, muito in, muito out e bastante correção de cor. Sem dúvida nenhuma, é o projeto mais pesado que a gente trabalhou aqui, e o Dell sofreu muito para fazer essa renderização. O tempo foi de 2 horas e 23 minutos para o Dell e apenas 22 minutos e 20 segundos para o MacBook Pro. Isso é 6,4 vezes mais rápido a favor da Apple. No próximo teste, um vídeo também em 4K, H265, um vídeo de 6 minutos e uma diferença um pouco mais sutil, de 4 minutos e 4 segundos para o Dell contra 2 minutos e 42 segundos para o MacBook Pro. Isso é em torno de 1,5 vezes mais rápido. E por último, um vídeo em Apple ProRes, usado como codec pelo meu Ninja, um vídeo de 6 minutos e 26 segundos. O Dell levou 23 minutos e 27 segundos, enquanto o Apple fez em 5 minutos e 53 segundos. Isso é 4 vezes mais rápido. E para finalizar, eu fiz um apanhado geral de quanto tempo eu gastei para renderizar todos os meus projetos, que foram 6 projetos no total. E usando o Dell, eu demorei 5 horas e 25 minutos, 5 horas e 26, enquanto no Mac eu gastei 1 hora e 3 minutos. Isso é de 4,7 vezes
até 5.1 vezes mais rápido a favor do Mac. Essa diferença deu porque aquele primeiro teste que basicamente deu empate, eu desconsiderei em alguns cálculos, então sempre fica em torno de 4.7 a 5.1. Então se você está na dúvida entre desempenho bruto em tempo de renderização, não tem como comparar. Obviamente a gente está trabalhando no Mac aqui do M1 Max, do mais potente que a gente tem no mercado hoje. A gente tem outros um pouquinho mais em conta, o M1 Max com um pouco menos de núcleos de GPU e também o M1 Pro, que vai ter um pouquinho menos, e tem o superior para quem vai usar o Mac Studio, temos o M1 Ultra, que é ainda superior ao M1 Max. Então aí vocês me perguntam, vale a pena pagar 47 mil reais contra 17? Não sei. Quem me responde isso é você. Eu só vim trazer tempo, porque quem trabalha com edição de vídeo, essa diferença aqui de 4 horas você poderia estar produzindo outros vídeos. Então eu vou ser muito sincero, eu não tenho paciência. Todos os vídeos que eu uso tá no Mac, eu uso essa máquina aqui para outras coisas, não somente edição. Máquinas virtuais, Hyper-V, algumas virtualizações. Eu não jogo, não tenho um jogo instalado aqui, mas sempre para editar uso diretamente pelo Mac. O Mac eu uso ele basicamente para fazer todos os meus streams de vídeo lá do meu outro canal, toda edição, toda captura de áudio. Geralmente eu tenho uma Rodecaster Pro 2, ela fica ligada aqui, eu capto pelo Audition, só não coloquei aqui para não cruzar cabo aqui, então eu estou direto num SSD externo para captar o som desse microfone XLR. Mas é isso. Se vale a pena, é você que diz. Eu procurei vários tutoriais desse jeito, não achei para saber a diferença de render, mas uma coisa é certa. Eu tinha um PC anterior a esse aqui, mas uma coisa vocês têm que ter em mente. Antes de ter esse Mac, eu editava todos os vídeos num PC de mesa. Um Ryzen 9 5950X com 64 GB de RAM e uma RTX 3060 Ti. Ele ainda assim era ligeiramente mais rápido do que esse MacBook Pro aqui. Então quando você fala de um PC de mesa, a potência, a força bruta, desconsiderando a otimização do sistema com os codecs, ainda chega a ser superior, com a vantagem de upgrade. Mas é indiscutível que a performance desse notebook chega a ser monstruosa e não tem comparação com nenhum outro notebook no mercado. Você precisa de portabilidade e assim um desempenho altíssimo e está disposto a gastar o valor que a Apple cobra por esse produto, é uma máquina fantástica, além de todos os outros atributos. Só que aí já faça a compra com a configuração um pouco acima do que você precisa, porque não tem possibilidade de upgrade. RAM, SSD, é tudo soldado na placa, então já compre pensando no futuro e não somente na sua necessidade atual. Foi por isso que eu peguei com essa configuração. E eu tinha esquecido de uma coisa, é que durante a renderização, esse carinha aqui, esse Dell esquenta muito. Ele faz muito thermal-throttling, a temperatura bate facilmente 100, 105 graus, depois estabiliza em torno de 90, 95, enquanto o Mac, você quase não escuta as ventoinhas. Utilizando a aceleração por hardware no Adobe Premiere, a temperatura dificilmente passa de 85 graus e às vezes nem isso. Então é importante que você saiba disso porque esse carinha aqui esquenta bastante e faz bastante thermal throttling. E para quem trabalha com Adobe Premiere, é importante salientar que esse MacBook Pro, as versões atuais do Adobe Premiere, ainda não permitem que você use a exportação em CBR de constante bitrate utilizando o encoder por hardware. Então, se você precisar usar o CBR, você vai utilizar o encoder por software na versão atual do Adobe Premiere. Então, por isso que eu usei VBR em ambos. Porque se você usar o CBR, ele vai usar a codificação por software, que é infinitamente mais lento. Então, tenha consciência disso. Eu considero um problema? Não, não considero um problema, mas eu gostaria de poder exportar em CBR e não em VBR, que é a forma como eu particularmente prefiro. Então é isso. Se você gostou, deixa o like aqui embaixo, compartilha com quem está na dúvida de comprar uma máquina dessas para trabalhar com edição de vídeo, e qualquer teste que vocês queiram saber, deixa aqui embaixo que eu posso trazer para vocês no próximo vídeo. E até a próxima.